No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, vamos começar no versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo da parte do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. É interessante, queridos, muitos dizem, eu prego o evangelho, eu sou evangélico. Ou, lá na minha denominação, que não chama evangélica, nós também pregamos o evangelho, falamos do evangelho, estudamos o evangelho. Mas o que nós podemos estar chamando de evangelho? O que é evangelho? Olha só como é interessante as coisas, queridos. Esse Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, revelação do Espírito Santo, ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. E Paulo estava se incluindo, mesmo que nós, quem é nós? Eu, Paulo, Pedro e outros pregadores. É como ele dissesse, nós não temos o direito nenhum de pregar algo que não seja revelado pelo Espírito Santo, conferindo com as Escrituras, com as verdades das Escrituras. Agora, que evangelho é o assunto que Paulo chama de evangelho? E ele diz que não pode ser outra coisa. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos. Mas não somos salvos por Jesus Cristo? Queridos, o evangelho é Cristo. Trata-se da pessoa de Cristo e o que ele fez e o que ainda ele faz. Da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Uma das definições, como que alguém pode dizer creu em vão? É aquilo que ele confessou que tinha crido, mas não houve uma testificação, uma frutificação daquilo que ele ouviu no seu viver diário. Mensagem e mensageiro. Não houve coerência. Foi em vão. Diz muito a respeito das verdades bíblicas, mas não confere na sua verdade, da sua própria vida. Existe uma incoerência. E ainda continuando, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Eu só entrego aquilo que eu estou recebendo, que eu tenho experimentado. Queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitos do evangelho, da palavra de Deus, que nós falamos, confessamos, pregamos, ensinamos, vamos ser realistas. Não vamos ser pessimistas e nem otimistas, mas sermos realistas.
muitas das verdades de Deus ainda não estamos vivendo. Porque vamos dizer assim, vamos lá considerar o texto lá em 1 Pedro que diz: sede santo como eu sou santo. O Senhor Jesus disse que para nós sermos santos como Ele é santo. Amém, isso é verdade. É um imperativo isso. Não tem, eu acho que não, eu quero sim. Não, se você foi feito nova criatura, o santo habita em você, então o Senhor pode pedir algo que Ele já te concedeu, já nos concedeu. Já é nosso. Agora Ele diz: viva isso que você tem na sua vida, no seu interior. Porque você diz que Cristo é a sua vida e Ele, entre tantas coisas, Ele é santo. Então, sede santos com a santidade dele. Pergunto para você, nós somos plenamente santos nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, nas nossas reações, no que fazemos ou deixamos de fazer? Acredito que ainda não, né, irmãos? Para nós sermos realistas. Mas nós queremos chegar, o nosso alvo é Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no processo de santificação. E Ele quer nos conduzir até lá. E por Ele podemos chegar. Amém? Confiadamente. Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso lá em Hebreus 2 que ele diz. Mas, amados, qual é o evangelho que Paulo pregava, anunciava e defendia com a sua própria vida, tanto que ele foi morto? Queridos, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi morto, ele foi sepultado, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Este é o grosso, é o conteúdo do Evangelho. A pregação do Evangelho é morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, será que tem implicações comigo? Olha só, se a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Aí nós vamos em Romanos 5:12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens que nasceram na face da terra nasceram sob pena de morte eterna, por causa da natureza de Adão. Em Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores, nós nascemos condenados, nós nascemos, Efésios 2:1, ele vos deu vida, mas estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, separados de Deus, sobre uma condenação eterna. E nenhum de nós temos e ainda teremos condições para mudar a nossa natureza. Esta natureza nos conduz à plena condenação. Impossível. Ninguém é salvo por méritos. Ninguém é salvo por coisa boa que faça. Por quê? Porque não é aquilo que fazemos que nos justifica diante de Deus. E ele diz ainda, Isaías 64:6, as vossas justiças é como trapo de imundícia, podre. Mas nós somos salvos pela graça. Somente pela graça. E a graça é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelos feitos dele na cruz, na sua morte e ressurreição, incluiu o pecador no seu corpo na cruz e ressuscitou. Nós fomos mortos em Cristo, batizados em Cristo que salva, no corpo de Cristo na cruz. Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados e incluídos em Cristo, fomos incluídos na sua morte? É o nosso batismo de morte.
no corpo de Cristo, e nem outro lugar pode nos salvar. Tem o seu lugar, sim, o batismo simbólico. Claro que tem o seu lugar maravilhoso. Mas esse não nos salva, só testifica para aquele que já creu, já ganhou fé para crer, que já foi batizado em Cristo na cruz. A cruz tornou algo glorioso para essa pessoa. Em Gálatas 6,14, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. O meu velho homem foi com ele crucificado. Desculpa, irmão, mas eu quero continuar falando aqui. Vamos tossindo, mas tudo bem, vamos caminhando. E aí ele diz ainda, Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado, está falando de mim, de você. Se você não morreu, ainda você está condenado com a natureza que você nasceu com ela, nós nascemos com ela. Queridos, é maravilhoso. Em 1 Coríntios 1,18, ele diz certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz, se tiver outro evangelho, não aquele que vos anunciei, que preguei a vocês, e esse evangelho trata-se de morte e ressurreição, mas não somente morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas tem toda a implicação com o pecador, porque se o pecador não crê que ele morreu para o pecado, ele não pode ser justificado diante de Deus. Por isso que eu vou repetir aqui, Romanos 6,7, quem morreu justificado está do pecado. Quem morreu está falando de quem? Do pecador. Aí ainda ele diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele diz, tendo sido sepultado juntamente com ele. Aleluia! Não somente fomos crucificados com ele, mas também fomos ressuscitados juntamente com ele. Ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado, ele foi levado às alturas e está sentado à direita da majestade nas alturas do nosso Senhor e nosso Salvador Redentor, aquele que nos chamou, aquele que nos amou, aquele que nos perdoou, nos justificou, nos fez filhos e selou a nossa vida para sempre, para a eternidade. O nosso nome foi escrito no livro da vida e ninguém pode tirar, porque ele é poderoso e foi ele que colocou. Quem tem mais poder do que ele de tirar o nosso nome do livro da vida, do Cordeiro? Ninguém. Aleluias. Mas ele diz também que nós fomos sepultados juntamente com ele no nosso batismo. No qual batismo? De água? Não, no batismo em Cristo na cruz. O batismo de morte para a velha vida, mas agora vida para a vida nova. 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo, estiver batizado em Cristo, incluído em Cristo, nós como ramos enxertados na videira, estamos em Cristo. Nova criação de Deus, as coisas velhas já passaram, aleluia, glória a Deus. Eu olho por retrovisor, já fui, já era, minha vida condenada já morreu, já foi resolvido isto, meus pecados todos foram perdoados, e a minha natureza do pecado, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6,11. É uma questão de consideração, desculpe na minha... Eu não quero parar, irmão. Eu não quero parar. Amém. Vamos lá. Esse evangelho que inclui o pecador na morte e faz participante da ressurreição e também esse pecador que foi crucificado. Aquele que agora vive para Deus, um dia ele estava separado de Deus, ele vivia para o pecado, mas a graça. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é cheio de graça? É o Senhor Jesus Cristo, mas nem o outro. Somente o Senhor Jesus Cristo é cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse texto é João 1,14. Nós fomos sepultados juntamente com ele.
nessa inclusão, nesse batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, mas juntamente com ele, que esse poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nós todos, que aqueles que ganhamos fé e agora declaramos que nós cremos que nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, e agora o Senhor diz em Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Amados, a nossa segurança está na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Versículo 24 de Judas. Agora o último texto tem tantas verdades que o tempo aqui fica curto. É glorioso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria falar nele, confessá-lo, dizer a respeito da obra dele, da pessoa gloriosa dele. Não quero bênçãos, eu quero o abençoador. Eu não quero os bens que ele pode me dar, eu quero o bem que é ele. E ele diz, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, Jesus Cristo não é somente nosso Salvador, perdoador, justificador, amigo, irmão. Nós somos co-herdeiros com ele, tudo que é direito dele também ele está passando a mim e a você. Desfrutar do relacionamento com o Pai Celestial, mas ele também levanta como nosso intercessor, porque nós precisamos desse intercessor 24 horas. Porque nós somos capengas. Mas ele é o Todo-Poderoso que vem até nós e estende as suas dádivas. Seu amor incondicional. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Qual é o evangelho que você tem confessado, crido e vivido e anunciado? Querido, quero que você pense sobre isso e seja alcançado. Sejamos alcançados pelas insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Aleluias. Faça seu comentário, irmão, se você quiser. E se você puder também, diga de onde você é. Louvado seja o Senhor. Amém.